O segredo do homem com vigor masculino. Websérie WDC Originals. Apresentação: Kátia Damasceno. Bem-vindo ao primeiro episódio da websérie O Segredo do Homem. Aqui você vai entender quais são os 3 segredos dos homens com vigor sexual, físico e controle emocional. Os segredos da autoconfiança masculina, da confiança sexual e o poder pessoal que atrai o interesse da mulher, mas que também é capaz de saciar as suas fantasias e desejos mais ocultos. Se você é homem e ainda não conhece os 3 segredos, essa série é para você. Não importa se você tem 30, 40, 50 ou 60 anos, não importa se você é casado, se você é solteiro ou se você tem apenas 18 anos e sexualmente ainda não viveu muitas experiências. Ou se você já viveu muitas experiências sexuais frustrantes, se o sexo e o desejo tá apático no seu relacionamento ou se você tá perdendo o interesse no sexo. Ou ainda, se você tem algum tipo de disfunção sexual, como ejaculação precoce recorrente, perda de ereção ou até mesmo dificuldade em manter a ereção durante toda a relação. Se você tem uma baixa autoestima sexual, ansiedade sexual e até mesmo você que tem uma vida sexual normal. Se você quer ter uma vida sexual ativa durante toda a vida, e eu sei que você quer, conhecer os 3 segredos não é opcional, é uma obrigação. Ou você conhece os 3 segredos, ou você vai enfrentar algum tipo de problema com a sexualidade durante alguma etapa da sua vida. E se você não conhece, eu arrisco dizer que isso está acontecendo com você nesse exato momento. E você pode estar pensando, será mesmo? Não existe segredo não, Kátia. Sexo é sexo. Se as coisas não vão bem, é porque ou tem algo errado comigo ou com o meu relacionamento. Ou então você pode estar pensando, tá tudo bem comigo, eu nunca vou passar por esse tipo de problema. Ou você está conformado com a situação, empurrando os problemas com a barriga e fingindo que tá tudo bem, né, meu amigo? Chegando ao ponto que de evitar as relações sexuais, o sexo real, caindo na armadilha do quê? De satisfazer a si mesmo sozinho, da masturbação. Eu quero que você escute a experiência desses 3 homens em relação aos segredos do vigor masculino. Fui diagnosticado com uma hernia inguinal do lado direito da minha região pélvica. A partir daí, a minha vida sexual desmoronou. Até que um dia na internet, eu pesquisando ali, através de YouTube, apareceu um anúncio da Kátia Damaseno. Então eu resolvi comprar este curso e a partir do primeiro exercício já que eu fui fazer relação sexual com a minha esposa, sem avisar para minha esposa que eu tinha comprado esse curso, já senti uma melhora incrível, consegui ter mais prazer e mais controle da situação. E a partir daí fui continuando, praticando os exercícios, pondo em prática tudo que a Kátia ensina e hoje eu posso dizer, pessoal, que eu tenho o total controle da situação, consigo satisfazer a minha esposa e através dos exercícios pélvicos, até a hérnia que eu tenho do lado direito da minha região pélvica, ela reduziu. A princípio, eu era uma pessoa muito insegura, eu tinha uma autoestima baixa, eu não sabia como me controlar na cama e nem como sentir um prazer mais prolongado e nem como dar um prazer mais prolongado. E realmente os resultados são incríveis, extraordinários. As técnicas, os ensinamentos, tanto os mentais como os físicos, de fato, eles são poderosos. Eu sou uma pessoa com uma autoestima melhor, uma pessoa que realmente sabe se controlar na cama e dá prazer para minha parceira. A minha parceira, ela sentiu isso na primeira semana e ela viu que eu tava mudando, né? Para mim está sendo excelente, né? A partir do momento que eu já comecei a ler, a ouvir alguma coisa, já começou a me ajudar. E todas as coisas que ela fala, não só esses exercícios, mas as dicas que ela dá aí sobre como você tem que comportar aí com a mulher, nas preliminares, isso tudo já mudou o meu jeito de ver as coisas, né? E o jeito de agir com a minha parceira na cama. Agora que você já entendeu o poder dos segredos dos homens com vigor sexual, deixa eu me apresentar e te contar como eu descobri esses segredos. Eu sou Kátia Damaseno, fisioterapeuta pélvica, especialista em sexualidade e criadora do maior canal de relacionamento e sexualidade do mundo. Sou colunista de revistas como a Cláudio e faço participações como especialista em programas como o Tonight da CNN, o Se Joga da Rede Globo, entre outros. Infelizmente, a maioria dos homens nem sabe direito qual que é o trabalho de uma fisioterapeuta pélvica. Se você já é pai e acompanhou de perto a gravidez da sua mulher,
mulher, provavelmente você acha que é a profissional responsável por ensinar os exercícios que fortalecem a musculatura vaginal para facilitar o trabalho de parto da mulher. E sim, essa é uma das áreas de atuação de nós fisioterapeutas pélvicos. Mas deixa eu te contar um segredo. A pelvis não é responsável apenas por fazer o parto, não. Essa musculatura é uma das mais importantes engrenagens para o funcionamento sexual adequado, tanto da mulher quanto do homem. Isso mesmo, homem também pode, deve e precisa trabalhar a musculatura pélvica se quiser ter uma vida sexual com vigor para o resto da vida. Sabe o que é mais irônico? Eu era recém-formada em fisioterapia quando me casei e tive aí os meus primeiros filhos. Enfrentei muitos problemas sexuais nesse meu primeiro casamento. Eu tinha formação, mas pouca experiência prática. Tinha me casado quase virgem. Como é isso, gente? Já tinha namorado um pouquinho ali com o meu marido, na época namorado, mas, gente, não conhecia quase nada. Meu marido também não sabia lidar com aquela situação. A gente não conversava nunca sobre sexo. Ele não sabia lidar nem com a própria sexualidade, que dirá com a minha. Depois do meu segundo filho, a nossa vida sexual simplesmente parou de existir. A gente começou a dormir em quartos separados. E para resumir a história, no dia do aniversário de 1 ano do meu segundo filho, eu me separei. A minha frustração sexual foi o que fez com que eu me interessasse a estudar a sexualidade com mais profundidade. Foi aí que eu fui me especializar na parte da fisioterapia pélvica. Eu queria entender por que alguns casais tinham sexo bom, faziam muito sexo e com prazer, gente. E o que tinha de errado comigo e com meu ex-marido? Com a gente, sexo era sinal de obrigação, não de prazer. E aí ninguém merece, né? E eu vou te falar que eu aprendi muita coisa e que deu certo. Eu me casei de novo, hoje eu tenho maturidade para viver uma vida sexual bem ativa e saudável, com prazer, tanto para o meu marido quanto para mim. Tanto prazer que ainda tivemos mais 2 filhos e sim, continuamos com uma vida sexual bem ativa. Ao longo de mais de 10 anos, eu dediquei a minha carreira a ajudar outras mulheres a viverem uma vida sexual com prazer e saúde, atendendo em consultório, depois com os cursos, palestras e depois com o meu trabalho na internet e na televisão. Até que uma coisa aconteceu. Eu percebi o óbvio. O sexo é feito o quê? Pelo homem e pela mulher. Não adiantava tratar apenas questões sexuais da mulher. Normalmente, a mulher procura meu trabalho com queixas de falta de desejo, dificuldade de chegar ao orgasmo, dor durante a relação, falta de lubrificação e outras disfunções sexuais típicas do universo feminino. O que acontece? A gente começava o tratamento e logo começava a vir os resultados. Mais libido, mais desejo, mais vontade de explorar o que o sexo tem de bom a oferecer. E por incrível que pareça, muitas vezes isso acabava sendo um problema. Por quê? Em muitos casos, mas muitos mesmo, elas voltavam com outras queixas. E aí falava assim pra mim, mas Kátia, agora que eu tenho desejo, agora que eu tenho vontade de explorar o sexo, agora que eu descobri o tanto que é bom, eu acabei descobrindo que o meu parceiro não consegue fazer as coisas comigo. Ejaculação precoce, dificuldade de manter uma boa ereção, falta de desejo, ansiedade sexual, vício em masturbação são os problemas mais frequentes do universo masculino. E aí vem um fato interessante. Muitos homens que enfrentam esse tipo de problema acabam não sabendo o quanto que a sua parceira está frustrada e insatisfeita com essa situação. A maioria das mulheres, elas se sentem super constrangidas ou elas não têm liberdade de conversar com o parceiro sobre esse assunto. Elas sentem vergonha, sabia? Ou elas simplesmente têm medo de acabar o quê? Ferindo o sentimento dos seus parceiros. E eu não sei se esse é o seu caso não, viu? Mas a maioria dos homens também acaba fugindo da situação e fingindo que tá tudo bem, que tá tudo normal. Quando na verdade não tá, gente. No final das contas, o homem fica constrangido e fica emocionalmente bem abalado de um lado e a mulher também do outro lado, sexualmente frustrada do outro lado. E aí o sexo que era para aproximar esse casal e proporcionar prazer para ambos, acaba se tornando o quê?
uma fonte de quê? De ansiedade, de insegurança e ao invés de aproximar, acaba afastando esse casal. Quando isso acontece com um homem solteiro, por exemplo, esse homem ele entra num ciclo de uma pressão sexual tão grande que ele acaba se sentindo com vergonha de encontrar com a mulher com quem ele falhou, principalmente no ambiente social. Ele acha que todo mundo que tá ali sabe que ele falhou ou que ele é ruim de cama. Ele realmente se sente humilhado. Já escutei isso diversas vezes. Toda essa pressão só vai aumentar as chances do problema se tornar cada vez o quê? Mais recorrente. Ou em muitos casos até crônico, viu? Outro dia desses eu fiz uma pesquisa para as minhas seguidoras lá no meu Instagram e perguntei como que elas se sentem em relação à falha dos parceiros. E eu vou te falar, foram literalmente milhares de respostas. Um desabafo que essa mulherada fez aí para mim, mas que dificilmente vai chegar assim sem filtro para quem realmente deveria ouvir, ou seja, os homens. Eu sei que você não falha porque você quer, isso não é uma opção, gente, mas buscar a solução é sim uma escolha, viu? Na maioria absoluta dos casos, o vigor, o controle e a energia sexual masculina podem ser transformados com o poder dos 3 segredos do vigor masculino. No episódio de hoje você vai conhecer o primeiro dos 3 segredos. E a cada novo episódio eu vou te revelar um novo segredo. Além de te apresentar o segredo, eu também vou te propor exercícios para que você experimente as primeiras mudanças no seu próprio corpo ainda hoje. Vamos começar? Bem, o primeiro segredo está relacionado às questões físicas. Ele pode até parecer um pouco místico, porque os seus primeiros conhecimentos vieram da sabedoria milenar oriental. O Tantra estuda o primeiro segredo. Eles chamam de Svadhisthana ou o chakra sacral, que é um chakra responsável pela reprodução, pela sexualidade, pelo erotismo, pelo desejo, pela sensualidade. Quais são os órgãos e funções envolvidos aí nessa região, no sistema urogenital? Nas mulheres, as glândulas correspondentes são os ovários e aí a gente tem também o útero e toda a região vaginal, vulva e tudo mais. E nos homens nós temos aí os testículos e a próstata. Essa região também é responsável aí pela motivação para a atividade sexual e a capacidade para sentir essas sensações sexuais. Se você não é dessa turma da energia do Tantra e é mais cético aqui no Ocidente, o primeiro segredo ele é estudado pela fisioterapia pélvica. Sim! Ou os exercícios de Kegel, que é o nome do médico que conduziu aí os primeiros estudos com resultados positivos para o tratamento e prevenção de disfunções sexuais, tanto nas mulheres quanto nos homens. Os exercícios pélvicos que você vai aprender nesse vídeo são cientificamente comprovados, viu? Eles podem reduzir e reverter a grande maioria das disfunções masculinas. Vamos primeiro então aprender um exercício na prática e depois entender como e por que ele funciona. Você vai fazer o seguinte exercício. Primeiro, você vai identificar a musculatura que a gente vai trabalhar. Para isso, você vai imaginar que você está indo ao banheiro e quer interromper o fluxo da urina, que quer segurar o xixi. Isso não é um exercício ainda não, fica tranquilo, viu? Mas é um meio para te ajudar a identificar a sensação gerada pelos músculos da região do assoalho pélvico. Se você conseguir identificar e contrair a sua musculatura de uma forma voluntária, é sinal que a sua musculatura está íntegra, que tá tudo bem por enquanto. Agora que você já sabe a musculatura que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer uma série rápida de treino para você já sentir a sensação aí na pele. Você pode fazer sentado mesmo. Primeiro você vai contrair a sua musculatura por 10 segundos. Então vou botar um reloginho aqui na tela e a gente vai contrair e segurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora você solta, espera 20 segundos e aí depois de 20 segundos você vai apertar e soltar com muito mais força. Então vamos lá, a gente vai apertar com bastante força 10 vezes. 1, aperta 2, força 3, força 4, força 5, força 6, força 7, 8,
9, bastante força. 10. Se você sentiu alguma dificuldade de fazer até o finalzinho, relaxa que é normal, principalmente se você nunca trabalhou essa musculatura. Importante, não vai sair fazendo esses exercícios o dia inteiro desenfreadamente não, viu? Você pode acabar fadigando a sua musculatura e acabar tendo um efeito contrário, ou seja, menos vigor sexual, menos controle da ereção e da ejaculação. E não é isso que a gente espera. Se deu tudo certo, eu vou pedir para você realizar esse mesmo exercício quando você estiver no banho. Dessa vez, você pode se estimular para conseguir uma ereção. Você vai realizar 3 séries dessa mesma sequência, ou seja, contrai e segura durante 10 segundos, 20 segundos de descanso e 10 contrações rápidas e intensas. Espera 30 segundos e aí repete novamente. 3 séries, ok? Você precisa visualizar o seu pênis durante esse exercício para identificar o pênis se movimentando, se mexendo durante o treino. Sempre que você fizer isso, você vai lembrar que está trazendo energia para a região pélvica. É isso mesmo, energia. Energia, vigor e o controle dessa ejaculação vindo para a região peniana. Sempre que você for pensar em sexo, se pergunte antes: será que o meu vigor masculino realmente foi trabalhado? Será que eu estou usando o poder do primeiro segredo? E por que funciona? Bem, a ereção é um fluxo sanguíneo temporariamente aumentado e armazenado na região peniana. Basicamente, o pênis se enche de sangue para ficar ereto. Quando você trabalha a musculatura de períneo, você acaba melhorando o bombeamento de sangue nessa região e dando muito mais qualidade para suas ereções. Os exercícios, eles vão aumentar aí o calibre dessas artérias e dar mais potência para o pênis ficar mais rígido e por muito mais tempo. Essa musculatura também é responsável pelo processo ejaculatório. Quando você chega no ápice da sua excitação, essa musculatura contrai involuntariamente para liberar o esperma. Quando você aprende a conhecer e a dominar a sua musculatura, essa contração fica cada vez menos involuntária e você começa a dominar o seu processo ejaculatório. É tão bom quanto o Viagra sem os custos e os efeitos colaterais, disse Grace Dorey, que é professora emérito de fisioterapia e urologia da Universidade do Oeste da Inglaterra e um entusiasta dos exercícios de Kegel para os homens. Bem, em um estudo realizado por Pastore em 2012, 40 homens foram divididos em 2 grupos, onde o grupo A foi tratado com reabilitação do assoalho pélvico e o grupo B foi tratado com medicamento dapagliflozina. Esse estudo ele trouxe como resultado o quê? Que a reabilitação do assoalho pélvico ela é um tratamento funcional de baixo custo comparado com o tratamento medicamentoso em questão e que traz tantos resultados quanto. Agora, uma coisa super importante: a fisioterapia pélvica é só o primeiro segredo. Ela sozinha já pode te ajudar. Mas a verdade é que o primeiro segredo, sem ser usado em combinação com os próximos 2, tende a funcionar de uma maneira menos eficiente quando o objetivo é desenvolver a sua potência sexual. Então, se você tem interesse em aprender os próximos 2 segredos, assista os próximos episódios da websérie O Segredo do Homem com Vigor Sexual, Físico e Controle Emocional. E eu já vou adiantando que o próximo segredo não tem nenhuma ligação com os aspectos físicos nem com a fisioterapia pélvica. É um detalhe que talvez nunca passou pela sua cabeça, mas que pode revolucionar a sua vida sexual. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.